Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz da parte de Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui começando uma nova série de lições, desta vez, como a Claudilene falou na aula passada, nós vamos passar o trimestre estudando o Apocalipse. Antes de iniciar, nós vamos orar. Deus amado, Pai de Jesus, nós te agradecemos, porque é pela tua graça, pelas oportunidades que o Senhor nos dá, que a tua palavra pode ser lida, estudada aqui neste momento, neste domingo. Eu te agradeço porque o Senhor é nosso Pai, o Senhor, somos teus filhos amados, o Senhor nos tem guardado, o Senhor nos tem abençoado. O Senhor é um Deus maravilhoso, único, justo, bom, perfeito. E por isso a gente chega diante de Ti para pedir que a Tua sabedoria, que a Tua vontade, que a seja manifesta nesta aula e que as minhas falhas, as minhas insuficiências não apaguem a Tua palavra e que eu possa, na verdade, dizer aquilo que está no Teu coração para ser dito aqui hoje. Em nome de Jesus, eu oro agradecida. Amém. Então, meninos e meninas, em inglês, como se chama o livro do Apocalipse em inglês? Ele se chama mais certo do que... Eles traduziram, né? A palavra grega, que é Apocalipse, e chamam de revelação. Vamos ver os slides que o meu maridinho tão bondosamente faz. Eu sempre esqueço de agradecer ao meu marido. Agradeço a Deus por ter me dado esse marido e sou muito grata a ele porque ele é fundamental para eu fazer a minha exposição de aula. Então vamos lá. O título é Apocalipse, o livro da revelação. O significado da palavra grega Apocalipse: tirar o véu. Revelar, certo? Revelar. Descobrir algo que está encoberto. Autoria. De quem é a autoria do livro do Apocalipse? João. Esse João é citado por si mesmo em alguns versículos do livro do Apocalipse. E a maioria dos estudiosos bíblicos entende que esse João seja João, o apóstolo de Jesus. João, filho de Zebedeu. Então, tem essas citações, essas referências. Eu vou ler para os irmãos João 1:1, por exemplo, em que se lê assim: ele enviou um anjo para apresentá-la, no caso, a revelação, a seu servo João. Depois disso, a gente lê no verso 4 do capítulo 1. Eu, João, escrevo às 7 igrejas na província da Ásia. Depois a gente ainda lê no verso 9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança para a qual Jesus nos chama, e segue por aí. Então, e ainda tem uma citação no capítulo 22, verso 8, em que ele diz: eu, João, sou aquele que ouviu e viu todas essas coisas. Então, lemos, né? O 1, 4, 9 e 22, 8. Conforme a tradição, irmãos, João foi o único dos 12 apóstolos, daqueles que não foram Judas, né? Dos 11 apóstolos,
que não foi o único que não foi martirizado, não foi morto por causa da sua fé. Quando escreveu esse livro do Apocalipse, João estava exilado na ilha de Patmos. Onde é essa ilha de Patmos? Ela é lá no Mar Egeu. E onde é esse Mar Egeu? Esse Mar Egeu é um braço do Mediterrâneo, do Mar Mediterrâneo, e ele fica assim, entre a Grécia e a Turquia. A leste, a Grécia, não, ao contrário, a oeste, a Grécia, a leste, a Turquia. Ele foi exilado lá pelos romanos por causa do seu testemunho a respeito de Jesus. Seguindo. E a data? Supõe-se que tenha sido entre 90 e 95 depois de Cristo. Naquela época, irmãos, a perseguição estava feroz. O imperador do momento era um cidadão chamado Domiciano. E ele era cruel e corrupto. Qual é o objetivo do livro de Apocalipse? Qual é, já que ele se chama revelação, revelação de quê? Ou melhor, revelação de quem? Revelação de Jesus Cristo. Esse livro é uma revelação de Jesus Cristo em sua glória, em seu poder. E é assim que ele começa. Se você olhar, nós vamos ver isso daí, que o verso 1 vai ser colocado na tela, mas você vai ver isso, ele começa exatamente assim, revelação de Jesus Cristo. Então, por que isso é importante? É importante porque a gente não pode perder de vista, irmãos, que esse livro é uma revelação de Jesus, uma revelação de Jesus Cristo. E seu objetivo, inclusive, é de dar esperança de futuro, principalmente para aqueles cristãos que hoje em dia ainda estão sofrendo perseguição em várias partes do mundo, por causa da sua fé. E este livro, acima de tudo, proclama a vitória final de Cristo sobre o mal e a realidade da vida eterna com Ele. Diz o versículo 1, que a gente ainda vai ler, que Deus revelou o seu plano a Jesus e Jesus, por sua vez, revelou o seu plano a João. O livro revela a plena, total identidade de Cristo, de Jesus, e o plano de Deus para o fim dos tempos. Só que vejam só, irmãos e irmãs, o foco, a ênfase deste livro se deslocou para uma parte que não era bem a que deveria ser a mais ressaltada. Com o passar do tempo, a ênfase saiu da revelação de Jesus e passou a ser a ênfase sobre o futuro da humanidade, sobre o futuro de alguma nação específica. Como o livro é um livro extremamente simbológico, com sinais e símbolos o tempo todo, então começou a se fazer um esforço para decifrar enigmas, para que os enigmas fossem resolvidos. As pessoas começaram a procurar, até hoje, né, irmãos, nas catástrofes, sinais escatológicos, sinais do fim dos tempos. Portanto, a gente precisa entender que não é esse o alvo do livro, não é esse o objetivo. O anticristo muitas vezes passa a ser recebe mais atenção do que o próprio Cordeiro Jesus Cristo. Portanto, a gente precisa ter bem presente que precisamos deixar
de nos preocupar única e exclusivamente com as catástrofes do fim do mundo e nos lembrarmos de que o intuito principal do livro do Apocalipse é revelar Jesus Cristo. O livro, irmãos, ele traz os seguintes ensinamentos básicos. Jesus Cristo virá novamente. O mal será julgado. Os mortos ressuscitarão para o julgamento, resultando em vida eterna ou destruição eterna e estabelecimento do reino de Deus. No capítulo 1, irmãos, ele relata as circunstâncias que levaram à escrita do livro. Nós vamos estudar nesta aula os versos de 1 a 8, começando com os versos 1 e 2, que, como eu tinha comentado com os irmãos, começa explicando o que é Apocalipse, né? É revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Jesus deu a sua mensagem a João através de sinais, através de símbolos, e para João registrar certos eventos futuros, mas não era para deixar o povo com o cabelo em pé, não era para o pessoal ficar com medo, era principalmente para mostrar que havia um futuro, que eles poderiam ter esperança no futuro. Na maioria das vezes, aquilo que o João viu era indescritível. Sabe quando a gente não tem palavras para descrever o que estava vendo? Ele viu, ele teve visão. Jesus Cristo deu visão a ele. E ele tinha que descrever essa visão. Mas as coisas eram indescritíveis. Então, muitas vezes, ele usou algumas ilustrações para mostrar, do jeito que ele pôde, como é que as coisas pareciam. E ao lermos essa linguagem simbólica que ele usa, pode ser que a gente não perceba exatamente o que ele quer dizer, não consiga entender os detalhes. Eu vou dizer para vocês, o João também não entendeu, não. Ele viu as imagens, mas ele também não entendeu tudo, mas as imagens mostram que Cristo, na verdade, é glorioso e é o vitorioso Senhor de todos. Muitas pessoas, eu escrevi aí, né, tem medo de ler o Apocalipse ou de escutar a respeito, mas uma coisa é certa, não há nada a temer para quem estiver do lado do vencedor. Então não tem que a gente ter que ter medo do Apocalipse. Afinal, a gente está do lado do vencedor ou não está? As imagens transmitidas pelo livro do Apocalipse nos mostram que Cristo, na verdade, é o glorioso e vitorioso Senhor de todos. Então, irmãos e irmãs, ao pensar no futuro, tenham confiança, porque o Cristo vitorioso anda com vocês. Seguindo. Agora o verso 3, que diz assim: Feliz aquele que lê as palavras desta profecia e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Essa palavra feliz aí, ela na verdade é assim, é que nem nas bem-aventuranças lá que Jesus fala em Mateus 5. Felizes, né? Bem-aventurados são aqueles, né? Isso e aquilo. Aí Jesus, na verdade, transmitindo para João, ele diz isso: felizes são, abençoados, bem-aventurados. Então, feliz aquele que lê as palavras desta profecia. E os estudiosos
da Bíblia dizem que aquele que lê as palavras dessa profecia não é aquele, tomando o contexto da época, não é quem pegava e ia ler, não, porque um monte de gente nem sabia ler. Feliz é aquele que lê essas palavras para os outros. Então, no contexto cultural e do tempo daquela época, quem lê é aquele que lê para os outros. De qualquer maneira, hoje a gente tem como ler, né? A gente tem como ler, mas a gente também recebe pregação. Então a gente pode dizer: benditos, felizes são aqueles, bênçãos existem para aqueles que pregam a palavra a respeito do Apocalipse. São felizes também aqueles que ouvem, ou aqueles que leem. Aí sim a gente pode dizer para hoje em dia: felizes são aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito. Guardam onde? Na bolsa? Na gaveta? Não. Quando a gente vê essa palavra guardam, normalmente o que ela quer dizer é aqueles que obedecem o que está escrito. E aí termina dizendo: porque o tempo está próximo. O que é que João está escrevendo aí? O que é que foi que Jesus revelou para ele dizer que o tempo está próximo? O tempo está próximo quer dizer o quê? Que a gente tem que estar sempre preparado. Porque pode acontecer a qualquer momento. Qualquer momento pode acontecer que Jesus volte. Ele vai intervir na história. Ele vai intervir na história. Ele vai... O meu marido conversou comigo e eu me perdi, gente. Bom, então, o tempo está próximo, significa que os leitores têm que estar sempre preparados para a aparição de Jesus. Quer dizer, quer ele venha na nossa geração, quer ele venha daqui a 500 anos, todas as gerações, todos os filhos amados e filhas amadas de Deus precisam estar preparados. Por isso que a palavra diz: o tempo está próximo. Que o tempo, a gente não sabe quanto tempo falta para o juízo final, para o estabelecimento do reino de Deus. Nós não sabemos quando esses eventos vão ocorrer. Por isso, o Senhor Jesus mesmo falou que a gente tinha que estar preparados, que a gente tinha que estar, nós tínhamos de estar vigilantes. Seguindo. Aí temos os versos 4 até o 6. João, às 7 igrejas da província da Ásia: a vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A eles sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Jesus disse ao João para ele escrever para 7 igrejas da província da Ásia. A gente entende que essas 7 igrejas eram igrejas que já conheciam o apóstolo João, que confiavam nele, que provavelmente já tinham lido pelo menos alguma das cartas que ele havia escrito. E quais são essas 7 igrejas? Elas são mencionadas, na verdade, lá no versículo 11. São as igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Onde são essas igrejas hoje em dia? Ou essas igrejas não, né? Elas não existem mais. Mas as cidades. Onde são essas cidades hoje? Elas se encontram, algumas são cidades de fato, várias delas têm ruínas, que são turísticas, são visitadas. A gente falou sobre isso
a respeito da cidade de Éfeso quando estudamos a carta de Paulo aos Efésios. Elas estão na parte ocidental do que hoje é a Turquia. Voltando lá para o texto, as 7 igrejas, vocês vejam que tem um lance aí de 7, né? Dos 7 espíritos, daquele que é, que era, que há de vir, e dos 7 espíritos. Que 7 espíritos são esses, gente? 7 espíritos é outra maneira de se referir ao Espírito Santo. E o que é, qual é esse lance aí dos 7? O 7 era considerado e é usado na profecia, no livro do Apocalipse, como um número que representa a completude, a perfeição. Que é a completude? É aquilo em que nada falta, é aquele em que nada falta, portanto é perfeito. Então, o Espírito Santo é aí chamado como os 7 espíritos que ficam diante do trono de Deus. E vocês podem ver, irmãos e irmãs, que a Trindade está aí descrita. Primeiro, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. Este é Deus, o Pai. A seguir, os 7 espíritos que estão diante do seu trono, o Espírito Santo. E a terceira pessoa aí, na sequência da Trindade, Jesus Cristo, testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e soberano dos reis da terra. Por que o primogênito dentre os mortos? Por que Jesus é chamado primogênito dentre os mortos? Porque ele foi morto. Todos vocês sabem que ele foi morto, né? Mas ele ressuscitou. Aí você pode me perguntar, mas escuta, não teve um monte de gente além de Jesus que ressuscitou? Os profetas, né? Eliseu ressuscitou gente, Jesus ressuscitou pessoas, os apóstolos ressuscitaram, Paulo ressuscitou gente. Então, só com a diferença, né? Todas essas pessoas que foram ressuscitadas por profeta, por Jesus, por apóstolo, elas voltaram a morrer. Jesus não. Jesus é o primeiro que morreu e ressuscitou com um corpo imperecível. Portanto, jamais vai morrer. E ainda no final do versículo tem que ele nos ama, nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todos sempre. O que Jesus está querendo dizer com ele nos constituiu reino e sacerdote? Reino porque nós havemos de reinar com ele. E sacerdotes por quê? O que é que faziam os sacerdotes no Antigo Testamento? Eles eram um canal de comunicação entre o povo e Deus. Agora nós não precisamos mais, nós somos os próprios sacerdotes. Nós temos o privilégio do acesso direto à presença de Deus. E lá no futuro, na nova era, nós vamos ter a visão, inclusive, direta de Deus, o nosso Pai. Aí você pode dizer assim para mim, então, né, a gente tem que testemunhar, né, dessas coisas que a gente conhece. E você pode dizer assim, mas o meu testemunho é fraco. Meu marido está aqui do lado, gente, eu não resisto a não olhar para ele. Então, assim, é porque está dando problema no computador, ele está aqui, vigiando, meu amor. Se você, vejamos, né, por exemplo, João, eu, a gente nasceu numa família cristã, numa família específica, numa família de batistas. Então, a gente nunca
sabe, a gente nunca desviou, a gente nunca tem nenhuma história tétrica para contar, a gente nunca vai falar que a gente foi arrebatado do lamaçal do pecado, não que não sejamos pecadores, não é isso que eu quero dizer, mas a gente não tem aquelas histórias dramáticas de conversão para contar. E aí você fala assim, mas o que eu vou fazer com esse meu testemunho? É meio fraquinho, né? Eu vou chegar para as pessoas querem histórias de impacto. Mas, gente, vocês querem coisa mais maravilhosa do que você não merecer? Todos nós somos pecadores, a Bíblia diz, outro dia eu estava lendo com meu marido, ontem, que em Adão todos morreram. Todos os descendentes de Adão morreram. E só vão viver porque Jesus lhes deu nova vida. Isso não é motivo suficiente para a gente testemunhar? Testemunhar, será que Jesus nunca fez nada de bom na sua vida? Deus nunca demonstrou o amor, a bondade, a fidelidade, a misericórdia dele para com a gente? Todos nós temos motivos enormes para testemunhar. Mesmo que a gente tenha nascido num lar evangélico e não tenha se exposto ao velho mundão, mesmo assim a gente tem coisas para falar e para testemunhar. Seguindo. O verso 7 diz assim: eis que ele vem com as nuvens, em todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. E aí embaixo, né, João está anunciando o retorno de Jesus à terra. Estou procurando aqui, gente, essa citação para ler para vocês. O próprio Senhor Jesus disse isso nas próprias palavras dele. Ele disse: então por fim, Mateus 24:30, então por fim aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem, e haverá grande lamentação entre todos os povos da terra. Eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Isso não pode assustar, gente. Isso tem que nos fazer vibrar. Isso tem que nos fazer regozijar. Portanto, João está anunciando o retorno de Jesus à terra, assim como o próprio Jesus, exatamente como Jesus já havia falado enquanto no seu ministério na terra. A sua segunda vinda será visível a todas as pessoas. Ele não vai vir incógnito, ele não vai vir disfarçado, ele não vai vir como os falsos cristos que às vezes aparecem por aí, que são preditos inclusive, né, que falsos cristos apareceriam, tipo, olha ele aqui, olha ele ali. Não, a palavra está dizendo que todo olho o verá. Então ele será visível a todas as pessoas, e essa segunda vinda será vitoriosa, diferente da primeira vinda, que foi uma vinda humilde, uma vinda na manjedoura, né, gente? Não tinha lugar para eles, os parentes não queriam receber ele, não, porque eles achavam que a história da Maria era meio esquisita. Então colocaram eles lá na estrebaria, né? E Jesus nasceu lá, porque era o plano de Deus que fosse assim, humilde, manso, humilde, assim veio Jesus. Mas na segunda vinda, como diz aqui o nosso texto, quando vier, conquistará o mal e julgará as pessoas de acordo com as suas obras. Onde é que está escrito isso? Está escrito mais lá para frente, no próprio livro do Apocalipse 20, a partir do verso 11, se lê assim: vi um grande trono e aquele que estava sentado nele. A terra e o céu fugiram de sua presença, mas não encontraram lugar para se esconder. Vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante do trono de Deus, e foram abertos os livros, incluindo o livro da vida. Os mortos foram julgados segundo o que haviam feito, conforme o que estava registrado nos livros. O mar entregou seus mortos, e a morte e o mundo dos mortos também entregaram seus mortos. E todos foram julgados
de acordo com os seus atos. Então a morte e o mundo dos mortos foram lançados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. E quem não tinha o nome registrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, é isso que está dizendo aí. Quando Jesus vier, conquistará o mal e julgará as pessoas de acordo com as suas obras. Além disso, lá em cima está escrito, até mesmo aqueles que o traspassaram vão vê-lo. Quem são aqueles que o traspassaram? Se você for lembrar de como foi que Jesus morreu, né? Traspassaram ele mesmo, com prego, depois com a lança. E a gente supõe, né, os estudiosos também supõem, que ele está se referindo aos soldados romanos que o traspassaram, dizendo que até esses que traspassaram Jesus durante a sua crucificação, esses também hão de vê-lo. E, por fim, o versículo 8, que diz, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, o que é e o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. O que é alfa e o que é ômega? São letras do alfabeto grego. Alfa é a primeira, ômega é a última. E o que Deus está querendo dizer que ele é o alfa e o ômega? Ele é o princípio e ele é o fim. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Antes no princípio criou Deus o céu e a terra, ele já existia. Como diz a palavra, de eternidade em eternidade tu és Deus. Então ele, apesar dele não ter princípio nem fim, porque ele é eterno, ele é o princípio do nosso mundo, da nossa vida. Ele é o Criador. E ele é o que vai ter a palavra final também, o ômega. Ele é o responsável pelo direcionamento da história e pelo final dela. Bom, aí estão as coisas para a gente pensar. Em geral, eu coloco para pensar e praticar. Aqui são todas perguntas. Perguntas que vocês vão responder para vocês mesmos, para vocês mesmas. E que tem a ver com coisas que nós falamos nesta aula. Então, primeiro, Jesus é aquele que oferece a alegria de nós podermos ver um carimbo de pago em nossa maior dívida. Pensa, gente, pensa que você tenha uma dívida, sim, que você fala assim, não, agora lascou. Eu vou ficar com o nome sujo para sempre, porque eu não tenho como pagar essa dívida. Eu não devia ter contraído essa dívida, mas eu já contraí, agora simples assim, não tenho como pagar. E aí, de repente, alguém carimba um pago na sua dívida. Isso é uma coisa extraordinária. Então, Jesus é aquele que nos oferece a alegria de a gente. Imagina a alegria que a gente tem aqui na Terra, quando uma dívida enorme é paga e nós não precisamos pagar. A mesma alegria nós devemos ter e podemos ter porque Jesus colocou um carimbo de paga na nossa maior dívida. E a pergunta é, nós temos experimentado alegria por termos sido resgatados? Ou a nossa alegria só está em coisas da terra, em coisas materiais? Nós temos sido gratos continuamente porque a nossa maior dívida foi paga? Outra coisa, a morte de Jesus citada lá no verso 5. Vou ler para os irmãos. O verso 5. Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. A morte de Jesus, citada aí no verso 5, na qual ele derramou seu sangue, nos liberta da pena que nossas atitudes, desejos e atos pecaminosos merecem. Nós não merecíamos ter a dívida paga. Nós devíamos estar presos. Mas ele nos libertou. E nós, por nosso lado, nós temos procurado viver para honrar
Alguém que nos amou tanto, que nos ama tanto. Terceira coisa, quando ficamos indignados com as coisas erradas que acontecem no mundo, e elas acontecem muito mesmo, elas acontecem sempre. Nós temos nos lembrado de que Jesus há de derrotar definitivamente o mal. Não adianta a gente ficar se amargurando. O mal existe mesmo e ele vai continuar existindo até que ele seja definitivamente derrotado por Jesus. Então, a gente não tem que se envenenar e se amargurar ao ver as coisas erradas. A gente pode se indignar, sim, mas não a ponto, não passando do ponto, porque a gente sabe que em um momento definido, o mal há de ser derrotado. Seguinte, a principal mensagem do Apocalipse é que os justos serão recompensados e que Deus é o grande Senhor da nossa história. Você vai continuar dando mais atenção aos fatos catastróficos narrados no livro e que enchem você de medo? Vai ficar ouvindo histórias vindo de pessoas que querem forçadamente atribuir cumprimento da profecia a eventos ocorridos no mundo? Ou você vai glorificar a Deus definitivamente vitorioso e poderoso? E por último, temos sinceramente aguardado o dia em que veremos Jesus em toda a sua glória, vindo dos céus? São essas as coisas que nós precisamos pensar nessa apresentação do livro do Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo. Vamos orar? Deus bendito, Deus Todo-Poderoso e Vitorioso, aquele que era, que é e que há de vir. Nós te damos glória, nós queremos honrar o teu nome sempre, porque o Senhor é bendito, o Senhor é amor, o Senhor se importa conosco. Nós não merecíamos que o Senhor se importasse conosco, mas o Senhor se importa assim mesmo, porque o Senhor não é como nós, o Senhor é bom. O tempo todo o Senhor é bom. E é a tua bondade, e é ao teu poder, ao teu amor que nós nos entregamos a cada dia da nossa vida, para que o Senhor nos oriente, para que a tua palavra seja viva nos nossos dias, na nossa vida, que a tua palavra não nos cause medo, que ninguém deixe de assistir às aulas da escola bíblica porque tem medo do Apocalipse, mas que a gente veja com o intuito certo esse livro, cujo objetivo principal é manifestar a vitória do Deus Trino. Nós te pedimos que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos dê sabedoria para fazer as melhores escolhas. Oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Agora é hora do culto. Então, vamos lá, gente. Deus os abençoe, os guarde, os mantenha na sua paz e até a próxima.